Vídeo de número 12 da evolução histórica dos direitos humanos. Nós estamos nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Esse é o vídeo número 12. Na aula passada nós falamos da Convenção sobre o Direito das Mulheres. E agora, na aula de hoje, serão dois vídeos. Este é com certeza um dos tratados mais importantes, de maior estados, maior número de países aderiram a essa convenção. A Convenção sobre os Direitos da Criança. É um material que a gente tem que tomar todo cuidado, tem que tratar com carinho. Então nós faremos dois vídeos sobre essa convenção. Nós abordaremos praticamente todos os artigos. Essa convenção é dividida em três partes. A primeira parte fala do texto em si, do objeto. A segunda fala do comitê que foi instituído. E a terceira parte são artigos que trazem sobre a aplicabilidade do próprio dispositivo da convenção. Nós vamos falar praticamente todos os artigos da primeira parte, vamos fazer um resumo do comitê e falaremos um pouco aí sobre a terceira parte. Pessoal, essa convenção, vamos lá então. A Convenção sobre os Direitos da Criança foi aprovada com grande apoio em 1989 pela Assembleia Geral da ONU e entrou em vigor um ano depois. A data você tem que guardar, que ela foi aprovada e entrou em vigor em 1990. Então, entrou em vigor em 1990. Se for uma banca muito ruim, aquelas bancas de concurso de fundo de quintal, elas podem fazer isso aqui, querer fazer pegadinha com isso aqui. Não mede conhecimento, mede se você é bom de decoreba. Hoje pertence à Convenção 193 estados. São 193 países que ratificaram, portanto, a Convenção para a Proteção dos Direitos da Criança. Somente Estados Unidos e Somália. Os Estados Unidos eles são meio antipático para esses tratados de direitos humanos, para aderir. E também a Somália. A Convenção sobre Direitos Humanos da ONU, com maior abrangência, como já foi falado. Por quê? Como nós vimos no vídeo anterior, a Convenção das Mulheres, igualdade das mulheres, nem todos os países, nem toda cultura quer igualdade entre homem e mulher. Agora, toda cultura, de maneira geral, quer ver a criança protegida. Por isso, ela é a que tem o maior número de abrangência. Ela foi acolhida no Brasil pelo Decreto número 99710, de 21 de novembro de 1990. Portanto, no mesmo ano, dia 21 de novembro de 90, ela foi acolhida aqui, primeiro ano de mandato do presidente Collor. Como nós percebemos, no mandato de Collor, inúmeros tratados foram ratificados pelo Brasil nesses 2 anos aí de governo Collor. E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 869 de 3 de julho de 90, ele é de julho. Então, olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio antes mesmo do Tratado sobre Proteção do Direito das Crianças. Nós observaremos no tratado, no texto do tratado, que ele exige que os países modifiquem suas legislações internas sobre as crianças, sobre crianças e adolescentes. E o Brasil fez antes mesmo isso do que aderir aí à Convenção sobre Direitos da Criança. Essa convenção estabelece principalmente princípios que devem orientar os Estados-partes nas modificações de suas legislações internas. Acabei de falar. O Brasil, antes mesmo de ratificar, já tinha feito o ECA. A convenção tem caráter de lei internacional, e isso aí você deve gravar. Qual é o caráter? Lei internacional. E além de estar em ser lei internacional, portanto, sua aplicação ela é obrigatória. Além disso, ela é obrigatória. Uma vez que um país aderiu, ratificou esse tratado, ele tem obrigação, não pode discutir os artigos. Vamos supor que ele aderiu a essa convenção, o Brasil. E posteriormente ele vem dizer que não, esse artigo aqui eu não concordava, não pode, a não ser que ele acolha algumas reservas. Mas não pode, portanto, deixar de discutir artigos se ele ratificou. No caso, continuando aí, dos direitos da criança, deveria ser aplicada com todo rigor. Esse segundo ponto, fica atento aí que pode cair em prova, principalmente em prova mais elaborada, como Defensoria Pública, geralmente cai algo desse tipo. Artigos como 2º, 3º e 4º da Convenção evidencia sua força de obrigatoriedade para a imediata aplicação da mesma pelos Estados
signatários da Convenção. Nós vimos anteriormente, nos vídeos anteriores, muitos tratados que tinham aplicação progressiva, que eram normas programáticas. Esse aqui não. Tratado sobre proteção dos direitos da criança é aplicação imediata. Aplicação imediata. Lembrando ainda, eu não falei no início, nós estamos ainda no sistema global. Nós entraremos no sistema regional. Por enquanto, o sistema global ele é de aplicação imediata. Uma vez assinada a convenção pelo país, no dia seguinte, entrando em vigor, já está valendo todos esses artigos. Portanto, foi concebida com as seguintes preocupações e observações. Primeira, a participação da criança em suas próprias e destinadas decisões afetivas. Imagine uma criança que o juiz irá decidir sobre com quem ela vai ficar. A questão de paternidade. Ela vai poder, se ela tiver condições, já tiver uma idade que ela possa decidir, ela vai participar. Então, a participação da criança nessas decisões. 2. Proteção da criança contra discriminação e todas as formas de preconceito e exploração. Desprezo, não preconceito. Então, discriminação, desprezo e exploração. Esse tratado, em vários artigos, ele traz vários dispositivos, como nós leremos, que vai fazer isso. Protegê-la contra discriminação, contra desprezo e contra qualquer forma de exploração, seja exploração sexual, seja exploração no trabalho, seja exploração da imagem. 3. A prevenção de ofensa à criança, a ofensa. A Convenção nos traz dispositivos que diz o seguinte: neste caso, a criança ela é um ser em formação e, portanto, ela não tem capacidade para se defender sozinha. Portanto, a ofensa à criança está prevenida, essa Convenção traz dispositivo para prevenir. 4. A provisão de assistência para suas necessidades básicas. Nós veremos alimentação, saúde, entre outros. Nós veremos sobre esses quatro pontos nos artigos específicos da Convenção. Abrange crianças e adolescentes. Isso é importante sobre a Convenção dos Direitos da Criança. Ela abrange não só crianças. Cuidado que isso aqui pode ser uma questão boa na hora da prova. Crianças e adolescentes menores de 18 anos, a não ser que pela legislação aplicável a maioridade seja atingida mais cedo. Se algum país, por exemplo, adotar 17 anos maior de idade, 16 anos maior de idade, tudo bem, não será protegido estes por essa convenção. Mas, em regra, 18 anos, menor de 18 anos está protegido. É um tratado de direitos humanos que envolve direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais e que entra no direito humanitário internacional. Cuida das crianças enquanto a sua vulnerabilidade, identidade e autodeterminação. Quando nós falamos aqui de direito humanitário, nós precisamos entender o seguinte, não sei se eu já falei sobre isso, nós temos algumas subdivisões para fins de estudo. Direito do homem, aquele inato ao homem. O homem nasceu, ele tem aqueles direitos. Direitos fundamentais, quando esses direitos humanos estão previstos em determinada Constituição. Quando está previsto em tratados internacionais, nós temos direitos humanos. E, quando se trata de a defesa nas situações de guerra, aí sim direito humanitário. Então, direitos do homem fundamentais, direitos humanos e humanitário. Então, essa proteção humanitária está no caso aí das crianças a serem protegidas em casos de guerra. Há países em que as crianças são soldados, Aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E também há situações onde crianças são feitas reféns, certos povoados são feitos reféns durante a invasão de tropas armadas. Então, vem proteger essas crianças. Direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, é lógico, de acordo com determinada idade, de acordo com cada situação. Cuida de crianças enquanto a sua vulnerabilidade. Aquilo que eu falei é um ser em formação, ela é vulnerável, está sujeita a maior quantidade de doenças, estão sujeitas ainda, por não ter capacidade de defender a violência, a sua identidade e a sua autodeterminação. Ela pode escolher, ela tem liberdade de fazer escolhas. 4 princípios gerais permeiam a Convenção.
proibição da discriminação, nós já falamos sobre isso, o direito à vida e ao desenvolvimento ideal, vida, saúde, educação, alimentação. 3, direito de participação, seja naquela questão que nós falamos anteriormente, da escolha de paternidade. 4, a orientação ao melhor bem-estar da criança. Vamos repetir esses 4 princípios básicos. Princípio da discriminação, direito à vida e ao desenvolvimento ideal, direito à participação e orientação ao melhor bem-estar da criança. Finalmente, deve ser encontrado um equilíbrio na relação entre Estado, pais e criança. Aqui não é país, não é pais. Estado, pais, criança. No qual aos pais cabe a responsabilidade principal pela educação e pelo cuidado da criança. Ao Estado compete o dever fiduciário. Nesse triângulo aqui que deve ser equilibrado entre Estado, os pais e a criança, os pais ficam com a responsabilidade da educação, dos cuidados da criança. O Estado, como o próprio texto fala, tem um dever fiduciário, aquele dever baseado na confiança, aquele dever, já que o Estado ele é constituído, todo poder emana do povo, o poder emana do povo, o povo instituiu representantes, então o povo confia que os representantes, através do Estado e das funções que lhes são entregues, irão cuidar para que o melhor cuidado das crianças aconteça. Então é dever fiduciário. Deve haver esse equilíbrio. Os pais têm liberdade para a educação do filho, mas o Estado vem cobrar que o filho estude. O pai tem liberdade na escolha do gênero de educação para o filho. O pai tem liberdade, agora o Estado vai fiscalizar, ver se esse filho está na escola. Então, deve haver esse equilíbrio. Continuando, uma das piores formas de abuso infantil são as crianças soldados. Eu falei sobre ela. As crianças soldados, essa situação que ainda existe. O segundo protocolo, nós veremos que há 3 protocolos facultativos. O segundo protocolo facultativo afirma que somente acima de 18 anos podem ser recrutadas arbitrariamente. Facultativo aos 16. Agora vamos lá então. Acima de 18 anos, pode ser recrutados arbitrariamente um indivíduo. Eu tenho mais de 18 anos, o país pode me obrigar a participar das Forças Armadas. Isso pode acontecer. Facultativo aos 16. A partir dos 16, o adolescente quer participar, ele vai participar. Mas o artigo 38 da Convenção permite recrutar a partir dos 15. Então nós veremos que o artigo 38, ele colocou esse retrocesso. Por quê? Dá a impressão que ela fez algo errado, mas não. Ela colocou um limite. Porque existem países onde que praticamente a única fonte de renda de determinadas regiões são o soldo que esses soldados recebem. Então os pais enviam aos 15 anos, a partir dos 15 anos já com essa convenção, os soldados para participar das Forças Armadas. Então o limite se torna 15 anos, está permitido pelo artigo 38 dessa convenção. Apesar do protocolo facultativo trazer 16, o artigo 38 traz 15. Guarde essas duas informações. Geralmente não cai em prova, porque tem que especificar e cabe muito recurso. Então, mas guardemos essa informação. 18 obrigatório, facultativo 16, no caso do segundo protocolo. Se não houver o protocolo, o país que aderiu a essa convenção, pelo artigo 38, a partir dos 15 anos, pode se recrutar para as Forças Armadas. Para monitorar o respeito à Convenção, foi criado o Comitê para Direitos da Criança, composto por 10 especialistas. 10 especialistas. Aqui não são peritos, são 10 especialistas que compõem o Comitê para a Proteção dos Direitos da Criança, com mandato de 4 anos, geralmente mandato de 4 anos. Esse órgão, criado em 1991, tem a função de analisar os progressos realizados pelos estados por meio da análise de relatórios. Mais uma informação para a gente guardar para a prova. O comitê é composto de 10 especialistas, eles exercem um mandato de 4 anos e ainda eles vão analisar os relatórios que periodicamente os estados devem enviar para o comitê. Este mecanismo de proteção tem seu funcionamento semelhante ao dos pactos de 1996, Pacto dos Direitos Civis e Políticos e Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Sobre os protocolos facultativos, há 3 protocolos facultativos da Convenção. Um sobre a venda de crianças, prostituição e pornografia infantil, outro sobre o envolvimento de crianças em conflitos armados e um terceiro que prevê mecanismos de denúncias particulares a serem apreciadas pelo comitê acima citado. Os 2 primeiros documentos já foram ratificados pelo Brasil em 2004 e ambos aplicam o sistema de relatórios. Então, vamos grifar essa informação. Vamos grifar aqui essa informação. Comitê sobre venda de crianças, prostituição e pornografia infantil. Outro sobre o quê? Sobre envolvimento de crianças em conflitos armados. Esses 2 o Brasil ratificou. O Brasil ratificou esses 2 protocolos. Então, hoje, o Brasil ele encaminha relatórios também justificando, apresentando teses, apresentando informações sobre como ele está combatendo a venda de crianças, a prostituição e a pornografia infantil, e ainda sobre crianças em conflitos armados, provando que não o faz. Agora, o terceiro, o Brasil ainda não ratificou. O terceiro, que prevê mecanismos de denúncias particulares a serem apreciados pelo comitê, o Brasil ainda não, porque ele não quer ver o seu filme queimado lá fora. Então nenhum país quer ver isso. Então geralmente protocolos deste tipo, eles tendem a se esquivar. Então não há comunicação individual, não há denúncia particular hoje para o comitê. Apenas os 2, fiquemos sabendo então. Comitê sobre venda de crianças, prostituição e pornografia infantil, o Brasil ratificou. E crianças em conflitos armados. O último, sobre comunicação particular, ainda não. O terceiro protocolo facultativo, após anos de pressões feitas por ONG internacionais, foi disponibilizado para apresentação de assinaturas em fevereiro de 2012 no Palácio das Nações Unidas, dentro da 19ª sessão do Conselho de Direitos Humanos. E inicialmente registraram mais de 20 assinaturas, dentre ele o Brasil. Peraí, aí vocês vão falar, peraí, você entrou em contradição, não entrei não. Vamos continuar lendo que a gente vai resolver isso. Sua principal inovação é o estabelecimento do mecanismo de petições individuais. Por enquanto, é apenas uma vitória simbólica, pois até o momento o Brasil não foi ratificado pelo Brasil e sua vigência internacional não se concretizou. O Brasil não ratificou esse protocolo ainda. Como então quebrar essa controvérsia? Sabemos que o Brasil ele assinou para que existisse durante a reunião da ONU, o Brasil presente com seus representantes, o Brasil assinou para que fosse aprovado este protocolo, mas não ratificou. O Brasil não ratificou até hoje, por isso não há petições individual do Brasil a respeito de denúncia sobre abuso de crianças, exploração de menores, entre outros. Se tivesse, já haveria muitas com certeza. O preâmbulo ele reafirma o fato de que as crianças, devido à sua vulnerabilidade, falamos sobre isso, necessitarem de uma proteção e de uma atenção especiais e sublinha de forma particular a responsabilidade fundamental da família no que diz respeito aos cuidados e proteção. Reafirma ainda a necessidade de proteção jurídica e não jurídica da criança antes e após o nascimento, a importância do respeito pelos valores culturais da comunidade da criança e o papel vital da cooperação internacional para que os direitos da criança sejam uma realidade. O preâmbulo ele é extenso, mas aqui nós fizemos um resumo sobre ele. Olha, dados importantes: vulnerabilidade, a criança e também aqui no caso o adolescente, né? Eles devem ter atenção especiais, atendimento à proteção jurídica, questões jurídicas ou não, seja também saúde, assistência social, antes e após o nascimento. Olha, antes e após o nascimento, a criança deve ser protegida. Então, portanto, a criança está protegida contra o aborto. Então, nós temos legislação no Brasil que só em determinados casos, por exemplo, aborto sentimental, aborto é necessário quando onde é também conhecido como terapêutico, é o único jeito de salvar a vida da mãe, aí pode haver. Então, antes e após o nascimento.
há uma corrente muito forte no Brasil querendo liberar um aborto. E é interessante aqui apenas uma crítica: há inúmeras pessoas defendendo leis, não bata, eduque, e as mesmas pessoas que defendem que não pode bater, o que é correto, defendem que pode matar, são a favor do aborto. Então apenas uma crítica do professor: bater pode, agora bater não pode, agora matar pode, né? Então apenas uma crítica, mas vamos continuar. Antes e após o nascimento, né, a importância do respeito aos valores culturais da comunidade e da criança e o papel vital da cooperação internacional para que os direitos da criança sejam uma realidade. Aqui um trecho importante do preâmbulo, tendo em conta que, conforme assinalado na Declaração dos Direitos da Criança, a criança, em virtude de sua falta de maturidade física e mental, necessita de proteção e cuidados especiais, inclusive a devida proteção legal, tanto antes quanto após o seu nascimento. Nós vamos entrar agora alguns artigos da Constituição, na parte 1, e não vamos terminar, porque nós vamos ler vários artigos e a gente vai terminar na próxima aula. Reconhecendo a importância da cooperação internacional para a melhoria das condições de vida das crianças em todos os países, em particular nos países em desenvolvimento, acorda o seguinte: artigo 1. Para os efeitos da presente convenção, entende-se por criança todo ser humano menor de 18 anos de idade, questão de prova certa, salvo se em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. Outra questão de prova ou a mesma. Pessoal, a questão pode vir somente com a primeira parte, pode vir somente com a segunda, pode vir questão assim dizendo que em todos os países, em qualquer situação, para essa convenção, criança menor que 18 anos vai estar errado, porque tem essa exceção. Então guarde essas informações. Artigo 2, inciso 1. Os Estados partes respeitarão os direitos previstos nessa convenção e os assegurarão a toda criança sujeita à sua jurisdição, sem discriminação de qualquer tipo, independentemente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional, ética ou social, posição econômica, impedimentos físicos, nascimento ou qualquer outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais. Detalhe aqui a ser observado é o seguinte: todos os direitos previstos nessa convenção serão aplicados a qualquer criança, Não importa a cor, não importa a religião, não importa a condição dos pais, se o pai está preso, se o pai está solto, se o pai é um terrorista, se o pai é estrangeiro, se a criança for uma deficiente física, que tiver impedimentos físicos, não importa. Os direitos previstos nessa convenção devem ser respeitados. Inciso 2 fala que os Estados partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar que a criança seja protegida contra todas as formas de discriminação ou punição baseadas na condição, nas atividades, opiniões ou crenças de seus pais, representantes legais ou familiares. Para ilustrar esse inciso 2, em Cuba comunista, as crianças que não usavam o lenço da Revolução, o lenço vermelho da Revolução de Fidel Castro, era comum fazer corredores e as outras crianças cuspirem nelas, já que elas não eram aderentes à Revolução de Fidel Castro. Então, questões como essas, estão sendo protegidas aqui nesse inciso 2. Continuando, artigo 3º, inciso 1. Em todas as medidas relativas às crianças tomadas por instituições de bem-estar social, públicas ou privadas, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos terão consideração primordial os interesses superiores da criança. Em qualquer situação jurídica ou não em que estiver envolvida uma criança, seja para levá-la para uma casa de abrigo, um local de proteção porque ela é órfã, em qualquer situação, o interesse primordial não será de alguém que estará adotando a criança, o interesse primordial será dos interesses superiores da criança. Então, o interesse da criança é o primordial. Inciso 2. Os Estados partes se comprometem a assegurar à criança a proteção
e os cuidados necessários ao seu bem-estar, tendo em conta os direitos e deveres dos pais, dos tutores ou de outras pessoas legalmente responsáveis por ela, e para este propósito tomarão todas as medidas legislativas e administrativas apropriadas. Neste caso 2, a Convenção obriga os Estados-partes a tomarem medidas legislativas, leis e administrativas, no caso executivo, apropriadas para quê? Para que os pais, os tutores ou quem estiver responsável pela criança, eles tenham, acima de tudo, o dever de manter o bem-estar e os direitos das crianças. Então, medidas legislativas e administrativas para este fim. E o inciso 3, encerrando esse vídeo, os Estados-partes assegurarão que as instituições, serviços e instalações responsáveis pelos cuidados ou proteção das crianças conformar-se-ão com os padrões estabelecidos pelas autoridades competentes, particularmente no tocante à segurança, à saúde das crianças, ao número e à competência de seu pessoal e à existência de supervisão adequada. Por que isso? Para que não haja abusos. Questões tranquilas, não há como errar. Os estados que aderirem a essa convenção vão assegurar que essas instituições que abrigam menores, pessoas menor abandonado, órfãos, crianças que são retiradas de pais alcoólatras ou presos, então elas vão priorizar a segurança, a saúde, o número e a competência de cada do seu pessoal, se eles têm competência para agir naquela com crianças, com adolescentes, existência de supervisão, órgãos que vão supervisar, órgãos que vão supervisionar essas instituições que estamos falando. Nós paramos por aqui esse vídeo. No próximo daremos início no artigo 4º, continuando esse assunto. Muito obrigado e até a próxima.